queridas, olá para todos vocês que estão assistindo o Amazônia Interativa aqui pela Web TV do Portal Amazônia. Hoje nós vamos falar a respeito de arqueologia na Amazônia, que é o estudo da humanidade a partir dos vestígios materiais. Justamente. E como é de prática, como é costume, a gente vai receber aqui feras a respeito do assunto. Eu já comecei mostrando para vocês aqui a Juliana Lins, que é bióloga, mas tem um estudo super interessante a respeito de plantas que são vestígios arqueológicos aqui na nossa região, não é, Juliana? Mas não tem só a Juliana, a gente também vai ter uma participação especialíssima por Skype, que é o Eduardo Cazu Tamanarra, direto de Tefé, ele que trabalha no Instituto Mamirauá. Vai entrar o Eduardo agora? Não? Tudo bem, vamos seguir. Gente, olha só, essa daí que vocês estão vendo agora é a matéria que originou o programa de hoje, que fala a respeito da paleofoca, que é aquele túnel escavado por uma preguiça gigante na Amazônia que foi encontrado lá em Ponta do Abunã, em Rondônia. Foi encontrado pelo pessoal do CPRM, né? Foi localizado. Olha só, gente. Espetacular. Você já estava sabendo disso, Juliana? Estava sabendo, mas eu também não sei muito dessa história não, porque eu trabalho com as plantas. Né? Entendido. Mas olha só o tamanho. Impressionante, né? Vocês faziam ideia de que existiam túneis assim? Vocês já tinham ouvido falar? Não, eu não sabia não. Gente, que fantástico, não é verdade? Então, dando prosseguimento ao nosso programa, eu vou começar fazendo uma pergunta para o Eduardo Tamanarra. Eduardo, bom dia. Não? Oi, Eduardo? Tudo bem, então. O Eduardo está em Tefé, trabalha no Instituto Mamirauá, que já marca presença no Portal Amazônia e no Amazônia Interativa não é de hoje. Bom dia, Eduardo, está me ouvindo? Bom dia, Isabel, tudo bom? Estou te ouvindo. Que bom, nós já estamos no ar, Eduardo. Eu vou começar perguntando para você se é raro encontrar vestígios de animais gigantes como esse, o exemplo aí da paleofoca, desse túnel gigante aqui na Amazônia. Olha, na Amazônia é um pouco raro sim, né? Não são muitos casos que você tem documentado aqui para a Amazônia. Você tem alguns casos, acho que no Acre e no sul do Mato Grosso, né? Mas mesmo assim, normalmente são vestígios que são bem anteriores à ocupação humana, né? Em alguns casos parece que pode ter alguma correlação com o início da ocupação das Américas, mas mesmo assim é muito difícil de encontrar esse tipo de vestígio. E Eduardo, a gente faz ideia de que animais sejam esses? A gente vê aí que esse foi uma preguiça gigante que cavou esse túnel, mas e quais são os outros possíveis animais que a gente possa ter tido aqui na Amazônia? Olha, para ser sincero, na verdade, sim, eu não sou exatamente um especialista nisso, né? Mas, assim, eu sei que existem muitos outros animais, além da preguiça gigante, como também tem um tatu, né? Que é um tatu gigante também, e também, em alguns casos, ele também escavava algumas tocas como essa, né? Enfim, acho que no Acre também foi encontrado, mais ou menos um ano atrás, um jacaré também, né? Que seria 3, 4 vezes mais do que o jacaré a sua atual, né? Enfim, sei que existe vários animais, né, que já foram encontrados por cá. Mas assim, são todos provavelmente coisa de 40 mil, 50 mil anos atrás. Que bacana. Gente, o Eduardo vai continuar com a gente o programa inteiro. E que medo, hein, Juliana? Já pensou um jacaré 4 vezes maior do que existe hoje? Nossa! Mas então, Juliana, além dos vestígios de animais, a gente também tem vestígios de populações humanas, não é verdade? E qual é a maior evidência arqueológica dessas populações humanas que possam ter existido aqui? O que a gente sabe a respeito disso? Olha, como o Cazu falou também, eu não sou arqueóloga, eu sou bióloga, mas por que uma bióloga está estudando isso, né? Eu estudo terra preta e estudo as plantas em cima da terra preta. Bom, a terra preta são solos muito férteis, são manchas de solo que acontecem em várias regiões da Amazônia e elas podem ter 2 metros de profundidade e o mais incrível é que a terra preta não é natural, ela é uma criação humana. Então os índios que moravam ali, de alguma maneira criaram esses solos e é um sinal de que existia gente e muita gente na Amazônia. Gente, mas e como é que vocês chegaram à conclusão de que essa terra ela não era natural, ela
artificial ela foi criada, foi colocada ali? Bom, primeiro elas são manchas, várias manchas, e elas têm uma profundidade que chega a 2 metros, como eu falei, e quando você cava a terra preta, lá embaixo você encontra o solo original. Então isso já é um sinal de que esse solo talvez não seja natural. A outra questão é que esse solo sempre está repleto de cerâmica, e cerâmica arqueológica, que foram os índios que fizeram. Justamente. Eduardo, comenta pra gente esse assunto. A gente já tinha batido um papo a respeito da terra preta de índio, a gente já tinha falado. Essas evidências, elas são realmente, elas podem ser realmente consideradas indícios dessas ocupações humanas, a presença de cerâmica e dessa fertilidade no solo? Bom, com certeza, né? O que a gente sabe, quer dizer, provavelmente a Juliana sabe muito mais do que eu nesse sentido, mas, de fato, sim, né? Esses solos, de fato, eles são muito férteis, né? E o que a gente sabe é que ele é um marcador cronológico, né? Que a gente sabe que dependendo de alguns locais da Amazônia, ele tem uma data certa, né? Em que ele começa a surgir esses sítios arqueológicos. E, normalmente, ele também está associado com um aumento de uma densidade demográfica, ou seja, tem muita gente morando em cima dessas áreas, né? Muita gente morando nas aldeias, produzindo matéria orgânica, então, no final dos contos, ele acaba surgindo esse solo mais escuro, né? Então, para nós é muito importante também quando a gente identifica esse tipo de solo. Porque, bem ou mal, a gente já consegue determinar, às vezes, uma data, ou pelo menos já associar uma cerâmica, né, com alguma cultura cerâmica, enfim. Certo. Gente, e a respeito dos geoglifos que são encontrados aqui no sul da Amazônia, né, ali no Acre, no Amazonas, eles têm alguma coisa, existe alguma evidência de que eles têm alguma coisa a ver com populações como os Incas? Tem alguma ligação? Já existe algum estudo que ligue a isso? Bom, na verdade não, né? A gente sabe que assim, os geoglifos, na verdade, eles são estruturas de terra, né? Eles são estruturas que são escavadas na terra, formando valas gigantes em forma geométrica, quadradas, círculos, né? Enfim. E esse tipo de estrutura, eles existem em vários locais da Amazônia, né? E com várias funções diferentes. Então, não necessariamente ele é uma coisa vinculada aos Andes, mas é um fenômeno que tem por todo o Brasil, na verdade, né? O geoglifo, ele marca muito que ele é encontrado na Amazônia. E como, né, já tem um certo mistério, né, um certo misticismo, né, com a Amazônia, aquela Amazônia desconhecida, né, por causa da mata, então acaba se criando também um pouco desse mito em cima do geoglifo. Mas até agora, pelo menos, que se sabe, esses geoglifos também eram áreas de ocupação, né? Provavelmente ou eles estavam ocupando também lá em cima, ou utilizando para fazer uma agricultura nessas áreas. Eduardo, vamos voltar um pouquinho e explicar para a nossa audiência o que são geoglifos, a gente traduzir esse nomezinho aí, você pode fazer isso, por favor? Então, geoglifo bom, eles são essas estruturas de terra, né? Eles são valas escavadas, né? Eles têm esse formato quadrado, de círculo. Alguns podem ter 200 metros de diâmetro, ou 400, 500 metros, enfim, varia muito, né? E o mais interessante é que a partir dessas estruturas, né, que são essas valas, também acabam saindo vários caminhos, né, várias estradas, ligando também a outros geoglifos ou então até outros sítios arqueológicos também, que não são necessariamente geoglifos, né? Mas existe um grande complexo ainda, né, esses geoglifos que ocorrem tanto no sul do Amazonas, quanto no leste do Acre, tem alguns casos da Bolívia, em Rondônia também, né? Enfim, ele tem uma ampla área de dispersão. Eduardo, e eles já falam alguma coisa a respeito da formação social da Amazônia? A gente tem alguma informação a respeito disso? Olha, o que a gente pode, pelo menos pressupor logo de início, é que o geoglifos, assim, ele demanda de muita gente para você poder fazer uma estrutura dessa, né? Na verdade, você precisa de muita gente e tempo e alguém, provavelmente, meio que coordenando, organizando, né? Pessoas para fazerem essa obra. E isso você pensava quase como se fosse obra pública da época. Então você teria que ter alguém, pelo menos, gerenciando isso. Então, querendo ou não, isso já dá um certo aspecto de uma organização social, né? Talvez uma hipótese que tivesse uma hierarquia ou algum poder mais centralizado, né? Meio que coordenando essas obras.
Certo? Inclusive, quando eu estava compondo o meu roteiro, que eu conto com a ajuda dos nossos convidados para isso, a Juliana até me falou a respeito de estradas, dessa possibilidade, né, dessa mobilização de muitas pessoas, de cidades, não é, Juliana, em torno dessas manchas da terra preta de índio. Você pode repetir para a nossa audiência o que a gente já pode concluir a respeito disso? Isso, na região do Xingu tem um arqueólogo, Mike Heikenberger, que ele estudou uma aldeia Cuicuro, que os índios moram lá, tem terra preta e eles são descendentes provavelmente dos povos que moravam lá no passado. E aí ele encontrou esses vestígios de cidade, né, de grandes concentrações de pessoas, e essas aldeias estavam ligadas por estradas. Que interessante. Mas, assim, quais são as evidências palpáveis que a gente tem dessas estradas? São campos largos? Você pode comentar pra gente o que são essas evidências? Olha, quando você vai no sítio arqueológico, você encontra caminhos mesmo, você vê na terra, assim, você vê um espaço mais fundo, que eram esses caminhos que as pessoas andavam mesmo. Agora, em relação a como uma aldeia estava conectada com a outra, eu sei que tem umas imagens mesmo que você vê essas conexões, mas o caso pode até falar melhor sobre isso. Eu não sei se foi um rastreamento de... Não sei exatamente como... Como é que funciona isso, Tamara? Você sabe explicar pra gente? Eu sei que eles evidenciaram essas estradas justamente por causa de uma certa estratigrafia que existia no solo, né? Enfim, você tem alguns relevos que marcam essas estradas. E o que eles perceberam é que essas estradas elas tinham um padrão também, elas estavam alinhadas, né, ao leste, oeste, norte e sul, né, basicamente ao pôr do sol e ao nascer do sol. Então, com isso, com esse padrão, você já consegue mais ou menos inferir ou saber aonde procurar essas estradas, né, quando se encontra um sítio arqueológico. Então, a partir também dessas estruturas, sabendo um pouco desse padrão, estradas, também conseguiu identificar outros sítios que não haviam sido identificados, né? Você sair de um sítio arqueológico e essa estrada e o final dessa estrada varia num outro sítio arqueológico. Certo. E, Eduardo, e as pinturas rupestres? A gente também pode, o que a gente pode avaliar, o que a gente pode concluir em relação à formação social da Amazônia? Porque até onde eu sei, por exemplo, eu que não sou arqueóloga, sou uma mera jornalista, as nossas sociedades, elas são ágrafas, né? Elas não têm escrita, até onde eu sei. Então, essas pinturas rupestres, o que a gente pode deduzir a respeito dessa formação social que já esteve aqui antes de nós? A partir das gravuras, pelo menos, é isso aí que você falou, né? São sociedades ágrafas, mas ágrafas assim, no nosso contexto, a nossa visão, né? É que nós não entendemos o que seriam esses símbolos, né? Ou então esse alfabeto deles, né? Mas você vê tanto na cerâmica ou quanto nas gravuras rupestres, você vê que existe alguns desenhos, né? Existe alguma mensagem que eles queriam passar, né? Ou então eles iam marcar a paisagem, né? De alguma forma dizendo, né? Aquele território era deles, ou que era alguma área sagrada, ou então era justamente para deixar alguma mensagem, né? Para qualquer outro povo, né? Algum outro grupo que passasse lá, eles, ao olharem aqueles desenhos, talvez, possivelmente, eles pudessem interpretar e saber o que aquilo ali queria dizer, né? Então, querendo ou não, essas gravuras, elas marcam muito nesse sentido, né? Eles dão um marco na paisagem, né? Gente, lembrando aí, nós estamos falando a respeito de pinturas rupestres. Se você estiver visitando aí um ponto turístico, alguma coisa aí na sua cidade, na sua região, você pode fotografar e postar nas redes sociais com a hashtag #MinhaAmazônia ou mandar pra gente pro e-mail minhaamazônia@portalamazônia.com. Quem sabe não aparece aqui nas redes sociais do Portal Amazônia. Voltando aqui para os nossos entrevistados, Bruna, você é bióloga. Juliana, desculpa, gente, porque a gente ia ter a participação de uma arqueóloga, a Bruna Rocha. Quem sabe ela ainda não entra, ainda não está descartada. A Juliana é bióloga, o Eduardo é arqueólogo. De que maneira essas duas áreas conversam para a gente poder estudar esses achados arqueológicos, essas coisas da nossa história? Essa pergunta é muito legal. Na verdade, o grupo de pesquisa que eu participo, existe uma ideia muito corrente, assim, que a Amazônia é uma floresta virgem, uma floresta densa, que tem um ar místico.
mas a gente participa de um grupo de pesquisa que a gente acha que a Amazônia não é uma floresta virgem. Ela é uma floresta que existia muita gente morando aqui e essas pessoas manejaram a floresta. E esse manejo, que pode ser muito antigo, pode ter 200, 300 mil, 2.000 anos, de alguma maneira ele está aqui até hoje. Então eu, enquanto bióloga, o meu papel nessa ponte com a arqueologia é tentar ler a floresta, é olhar uma coisa que ao primeiro olhar é virgem e tentar ver quais são os sinais nas plantas que mostram que existia gente ali. E como essas pessoas manejaram aquilo e deixaram esses sinais. E o mais interessante é que esses sinais muitas vezes são plantas úteis, plantas que as pessoas utilizam até hoje. Um exemplo muito claro são os castanhais. Então, isso é uma coisa muito comum aqui, as pessoas adoram castanha e muita gente não imagina que aquelas castanhas ali foram plantadas ou foram manejadas por povos indígenas do passado. Como os açaís lá, que tem muito na região do estuário, lá quando o rio Amazonas deságua no mar, tem muitos açaizais ali. Aquilo ali é tanto um manejo das populações do presente, como um manejo passado também. E quais são as evidências que a gente pode falar assim, numa linguagem acessível para o nosso público, desse manejo, de que essas plantas foram colocadas ali? Olha, como é que vocês trabalham? O sinal que a gente busca mais claramente é quando a gente encontra essas árvores ou essas plantas acontecendo juntas. Então, assim, é normal você encontrar uma castanheira, por exemplo, em 1 hectare de floresta, sozinha. Mas se você encontra 20 castanheiras, 30 castanheiras numa área pequena, será que elas estão ali por um motivo natural? Será que a cutia plantou? Porque também tem essa hipótese, às vezes é uma dispersão de algum animal. Mas a gente começa a cruzar isso com dados de sítio arqueológico. A gente sabe que em volta daqueles castanhais, por exemplo, tem sítios arqueológicos perto. A gente cava o solo e acha carvão. E a gente sabe que a Amazônia é muito úmida e que se, por exemplo, o fogo natural na Amazônia geralmente acontece por causa da chuva, do raio. E essa época do ano está muito úmido. Então, esse fogo não se alastra pela floresta. Então, encontrou carvão enterrado na floresta, é um sinal quase que certeiro que tinha gente ali manejando a paisagem e colocando fogo. Então, quando a gente encontra essas concentrações de árvores, pequiazal, castanhal, bacabal, açaizal, tudo isso, a gente procura ver se isso é um sinal humano e aí a gente cruza isso com vários outros dados. Inclusive, a gente entrevista as populações caboclas, ribeirinhas, porque eles também dão várias pistas e são muito importantes para os nossos estudos. São colaboradores, né? Você é mestranda do INPA, né? Correto? Eu fiz o meu mestrado lá. Isso. Fez o mestrado no INPA. Se eu não me engano, o seu orientador, o Charles Clement? Isso. Olha só, tá vendo como você é ele mesmo. Não sou tão ignorante. O Charles Clement, ele tem um estudo a respeito dessas populações. Eu já li comentários dele a respeito de que a Amazônia talvez tivesse 4 vezes mais população, né? Uma população superior ao que a gente tem hoje. Quais são as evidências de que isso possa ser verdade? Na verdade, o Charles e o grupo de pesquisa dele terminou de publicar um artigo, semana passada, eu acho, que chama A Domesticação da Amazônia. E nesse artigo, ele, na verdade, viu que possivelmente na Amazônia existiam 10 milhões de pessoas. Tudo isso é especulação. Hoje, a gente sabe que tem mais ou menos 30 milhões de pessoas na Amazônia inteira. Como que faz isso? Bom, você tem uma mancha de terra preta, e aí você pode fazer um cálculo de, por exemplo, quanto de milho ou quanto de mandioca você pode plantar nessa mancha de terra preta. Isso são especulações, né? A partir disso, você sabe que aquela quantidade de milho e mandioca dá para suportar tantas pessoas. Você multiplica isso pela quantidade de terra preta que você tem na Amazônia e você chega a um número de quantas pessoas deviam ter na Amazônia. Então a gente sabe, tem estimativas de que 0,1 a 0,3% da Amazônia é terra preta. Parece pouco, né? Mas se a gente considera o tamanho da Amazônia, 0,3% é muita terra. E aí a gente considera que isso dá para suportar tantas pessoas e usando essas manchas de terra preta, 10% das manchas a cada ano, porque a gente sabe que cada mancha tem uma idade diferente, então a gente não pode considerar que todas as manchas estavam sendo usadas ao mesmo tempo, a gente multiplica pela quantidade de terra preta e isso dá 10 milhões de pessoas. E tem uma coisa bem interessante, tem outros arqueólogos que eles fizeram uma projeção de quanta terra preta tinha na Amazônia. O que a gente sabe hoje é 0,1 a 0,3%, mas a gente não estudou a Amazônia inteira. Eles acham que 3,2% da Amazônia é terra preta. Se 3,2% da Amazônia é terra preta e a gente multiplicar com quantas pessoas dá para suportar, isso dá um número de 50 milhões de pessoas, que a gente sabe que é um número bem exagerado, mas é só para mostrar como que a gente faz essas especulações. Entendi, como 50 milhões de pessoas estiveram aqui e a floresta ainda resistiu? Essa pergunta é bem legal também.
Existe uma ideia na arqueologia, o Caso sabe muito bem disso, que é o determinismo agrícola, que a gente acha que para existir muita gente vivendo junta, tem que ter agricultura. Só que a nossa ideia de agricultura é aquela ideia do Oriente Médio, é uma plantação de trigo que faz pão, que é a base alimentar da nossa sociedade, ou uma plantação de soja, por exemplo, que é o que tem acontecido hoje. Mas existem muitas formas de fazer agricultura ou horticultura, que seria a palavra mais adequada para a Amazônia. E aí, quando a gente anda por aqui pelas comunidades, a gente vê muitos quintais em volta das casas, a gente vê um roçado, então tem muitas fruteiras e tem o manejo da paisagem. As pessoas andam no mato, vão caçar, pegam pequiá, que acham no meio do mato, a castanheira, pegam várias frutas, e isso é manejo. Então, isso é um sistema de produção de alimentos que não é uma plantação como esse sistema agrícola do Oriente Médio, é um outro sistema de produção de alimentos, fora que na Amazônia tem muita caça, tem muito peixe, e tudo isso junto podia suportar grandes populações sem acabar com a floresta. E um detalhe importante que é para falar também, as populações indígenas aqui não tinham metal, não tinham terçado, não tinha esse tipo de desmatamento, mas usavam fogo, sim, derrubava a floresta, mas em outro contexto. Que fantástico! Eu acho que vocês também estão hipnotizados com todas essas informações, assim como eu. Eduardo, você tem alguma coisa a acrescentar a respeito do que a Juliana falou? Bom, então, eu concordo com a Juliana, né? Eu acho que é bem nesse sentido mesmo. Tanto que eu acho que a arqueologia ela pode ajudar muito nesse sentido também, como uma ferramenta, até mesmo para poder entender quais são as formas de manejo que ocorriam anteriormente, né? E dessa forma, até mesmo propor novas políticas públicas, né? De como a gente pode utilizar a floresta amazônica, né, sem que acabe com todos os recursos. Fantástico. Eduardo, e fala a respeito do trabalho que o Instituto Mamirauá desenvolve na área da arqueologia, a Interfé. A arqueologia aqui, ela começou basicamente mesmo assim em 2006, né? Enfim, e aí começou bem gradualmente, né? Porque ainda se conhecia muito pouco dentro das áreas da Reserva Manã, né? Então, em 2006 começaram a fazer as primeiras identificações de sítios arqueológicos, né? Enfim, fazer o primeiro levantamento de onde é que se localizavam esses sítios, né? E, bom, de lá para cá, já foram escavados vários sítios arqueológicos, já foram feitos vários estudos, várias datações também, até mesmo para poder saber em que momento, né, essas áreas foram ocupadas, né? E hoje, eu acho que a gente já pelo menos consegue ter uma base de dados, né, pelo menos uma quantidade de informação que a gente já consegue dialogar com as outras áreas de pesquisa, né? E eu acho que isso é uma coisa muito bacana, de você ter arqueologia dentro de um instituto de pesquisa que agrega, né, as áreas de ecologia, biologia e de manejo. É a forma de como a arqueologia, né, como as informações que a gente gera também podem ser úteis para as outras áreas de pesquisa, né, e também trabalhar nesse sentido da parte de manejo, né, manejo do meio ambiente, conservação do meio ambiente e tal. Exato, Eduardo, e sem contar que vocês fazem ciência no interior da Amazônia. A gente sabe das dificuldades que a gente desenvolver pesquisa, quer dizer, tem um campo muito grande aqui, mas a gente sabe a dificuldade que é de infraestrutura e tudo mais para desenvolver pesquisa aqui nas capitais. Imagina no interior, como a Tefé que está lá no médio Amazonas, né? Para finalizar o nosso programa, que infelizmente o nosso tempo está acabando, mas a gente vai continuar no Periscope. Inclusive, nós estamos fazendo entradas no Periscope. A gente vai continuar daqui a pouco respondendo perguntas de quem está nos acompanhando. Gente, para finalizar, nós falamos a respeito do Acre, falamos a respeito do Amazonas, a respeito do Pará, mas nós também temos sítios arqueológicos, temos vestígios arqueológicos em outros estados do Amazonas, como o Amapá. Não é verdade? Pode comentar pra gente, Juliana? Eu passo a bola pro Brasil, porque eu sei que tem urnas funerárias fantásticas no Amapá, eu sei que tem vários vestígios, mas aí eu acho que é mais com ele mesmo. Tá certo, então. Não tem terra preta de índio lá no Amapá, então, né? Não tem, caso. Fala aí, Tamaná. Na verdade, tem muito sítio arqueológico lá, né? E lá também os trabalhos são feitos principalmente pelo pessoal do IEPA, né? Que é o Instituto Estadual de Pesquisa do Amapá, ou da Amazônia, né? Enfim, não lembro agora exatamente o nome, que o pessoal
das federais de lá também, né? Das universidades federais. Mas assim, o que se encontra muito lá também, além de terra preta, também você tem urnas maravilhosas também, né? Como a Juliana falou, você tem vários sítios arqueológicos com várias urnas lindas e maravilhosas, e também lá você tem você também tem uma estrutura que é praticamente única em todo o Brasil, que são os megalitos. Na verdade, eles são vários alinhamentos de pedras, né? Na verdade são rochas que não são de lá, eles foram extraídas de outros locais, foram levados até um local específico, né, que foi escolhido, né, a gente não sabe porquê, mas eles escolheram e fizeram esse alinhamento. E o que o pessoal sabe até agora, esses alinhamentos têm a ver com o solstício, né, na verdade. O alinhamento dessas rochas, ela marca muitas vezes o início da chuva ou o início da seca. Então, querendo ou não, é muito interessante porque ele é uma forma de calendário. E não só isso também, como também foram encontrados sepultamentos dentro desses alinhamentos. Então, talvez ele tivesse várias funções, né? Não só para enterrar os mortos, mas também para marcar alguns períodos do ano. Como a Ana comentava o assunto, nós exibimos aí as matérias, que o Portal Amazônia tem uma matéria, aliás, a respeito de urnas que foram encontradas lá no Amapá, mas tem muito mais no Portal Amazônia. Gente, o Amazônia Interativa fica por aqui. Juliana Lins, bióloga que estuda vestígios arqueológicos que são plantas, participou aqui com a gente, contribuiu bastante. O Eduardo Cazu Tamaná, lá de Tefé, do Instituto Marirauá. Cazu, eu passo a palavra. Olha só, já até peguei aqui o jeito da Juliana de chamar o Eduardo. Eduardo, passo para você a bola para você poder se despedir aqui do nosso público. Bom, gente, muito obrigado, né? Muito obrigado pela oportunidade também. É um prazer também estar aqui com vocês falando um pouco de arqueologia, né? Juliana? Eu também agradeço a participação no programa e fico muito feliz de poder falar de um tema tão fascinante que são as plantas e as pessoas e como tudo isso está ligado aqui na Amazônia. Tá certo, gente, nós é que agradecemos, a equipe do Portal Amazônia, que agradece a participação do Eduardo Tamaná, representando o Instituto Marirauá e falando a respeito do trabalho que eles desenvolvem lá em Tefé, aqui no interior do estado, lá no Médio Amazonas, e também, mais uma vez, Juliana Lins, muito obrigada pela sua contribuição valorosa aqui no Amazônia Interativa. Gente, e por hoje é isso, continue nos acompanhando no portal amazônia.com, também estamos nas redes sociais, é só você procurar Portal Amazônia, tudo junto, que você vai nos encontrar no Facebook, no Twitter, no Instagram e agora no Periscope, que é para onde a gente vai, para a gente continuar esse bate-papo e respondendo a perguntas dos nossos internautas que nos acompanharam nessas entradas que a gente fez. Por hoje é isso e até a próxima!